Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória e glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Irmãos, as horas estão adiantadas. Abra a palavra de Deus, a espada de dois fios, né? Do livro dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Livro dos Reis, segundo os Reis, capítulo de número 3. Segundo os Reis, né? Segundo Reis, número Glória a capítulo Deus, 3. aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Aqui é muito importante, irmãos, nós não queremos que os irmãos Glória a Deus. se sinta ofendido quando nós tivermos, que nós vamos falar mais sobre o louvor nessa noite, né? Eu vejo uma deficiência muito grande no meio, né, dos louvores, irmãos. E os louvores é um motivo de preparação para o culto racional, né? O louvor é uma preparação na vida do crente, na vida do culto cotidiano, né? Aleluia. E nós vemos que lá fora, o mundo, quando vão se apresentar, irmão, eles fazem tantos esforços para apresentar o melhor, não para Deus, mas para o mundo, né? Eles se esforçam, tanto ensaiam e para fazer um negócio bonito, mas para Deus parece que a nós, crentes, por isso que a Bíblia nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós temos, irmão, que nos esforçarmos para fazer o melhor para Deus. Claro que às vezes pode ser o seu melhor e Deus se agrada do melhor, mas se você se esforçar mais, você não vai conseguir melhor, né? Vai conseguir melhor êxito no louvor, naquilo que nós vamos fazer. Em tudo nós devemos prepararmos, porque para tudo, irmãos, até na nossa vida é uma preparação no dia a dia das nossas vidas. Tudo é uma preparação. Nós estamos nos preparando para aquele grande dia, quando nós encontrarmos com o Senhor. Então, naquele dia vai ser exigido de nós. E nós Deus vai perguntar: você fez para mim o seu melhor? E você é que vai responder, né? Então nós vamos ler aqui no capítulo 3 de Êxodo, vamos ver, aqui fala sobre guerras, né? Que foram ali enfrentar 3 reis contra um rei. Vamos ver aqui o que Deus tem para nos falar. Nós vamos pegar do primeiro para os irmãos entenderem o sentido da mensagem, né? Porque às vezes a pessoa lê um versículo só e não se trata, não conhece o restante. E nós devemos mostrar o contexto para que possamos entender a mensagem, né, irmãos? Diz assim: Jeroboão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que o seu pai o fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizeram Israel pecar. Não se apartou deles, né? Então, Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, Jeroboão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel.
e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Édom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Édom, andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. E então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultamos? O Senhor por ele então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E então o rei de Israel e Josafá e o rei de Édom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, é porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Mais um versículo: disse assim, diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos poder sentar? Aqui está a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite, né? Então os irmãos viram que aqui se trata de uma guerra, de uma ida para a guerra. Mas para ir para a guerra, por que eles iam guerrear? Simplesmente porque um rei, se negou a pagar tributo, a qual antes pagava para Israel. Mas havendo Acabe morrido, e agora ele achava que não deveria mais pagar tributo ao rei de Israel. Então o rei de Israel achou por bem convidar Josafá, que já reinava em Judá, para ajudar-lhe na guerra, né, para assim conseguir a vitória. Porque aquele rei, irmão, o rei de Israel, não era um rei convertido, era um rei ímpio, e não conhecia a Deus e nem procurava saber quem era o Senhor. Israel, sendo a nação santa, a nação escolhida por Deus, mas o seu rei era um homem ímpio. E ele achava que Josafá, que era o rei de Judá, era o homem que ia lhe dar vitória, porque ele convidou, porque Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem que temia ao Senhor, e outrora ele já tinha, Deus já tinha dado muitas vitórias para Josafá, e ele sabia. Então ele convidou Josafá para ir para a guerra. E mais o rei de Édom também, são 3 reis. E o rei de Édom achou que Deus tinha chamado 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. Mas isso não era verdade. Deus não mandou ninguém para a guerra. Deus não tinha mandado ninguém para a guerra. Ele achou por bem, né, entrar no meio do grupo para seguir, para ir para a guerra. E agora convidaram o rei Josafá para ir para a guerra. E nós, o que nós queremos dizer é que nós estamos, irmãos, numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual.
Nós estamos num sistema de preparação, no momento de preparação, preparamos para as mansões celestiais, não para a guerra, mas para morar com Deus, para morar com Cristo, nosso Salvador. Como já foi falado, Ele é o nosso Salvador. E só Ele pode nos garantir, né? Mas nós não precisamos de rei ímpio ou de ninguém ímpio para nos ajudar na guerra. Nós precisamos de nós descer na presença de Deus. Precisamos de nós colocarmos na presença de Deus. E convocar simplesmente os nossos irmãos que estão na presença de Deus. Porque somos irmãos e nós devemos assim ter os nossos irmãos como o corpo que faz parte do mesmo corpo. Que é a igreja. A igreja é um corpo composto por muitas pessoas, muitos membros. E assim forma um corpo. Então nós devemos unirmos e fazermos a obra de Deus, que é uma preparação. Nós estamos em caminho, preparamos para ir para as mansões celestes. Mas no caminho tem guerra. No caminho tem batalhas espirituais. Nós não vamos lutar contra a carne e o sangue. Mas a verdade é que nós estamos numa batalha travada espiritualmente falando. E as trevas, irmãos, estão no reino celestiais, estão no reino dos céus, lutando contra nós que estamos na terra e estamos em carne. Aleluia. E Deus assim propõe que cada um de nós colocamos os nossos lugares e buscamos ao Senhor e procuramos fazer aquilo que for melhor, que venha agradar os olhos de Deus. Porque nós fazendo assim, nós agradando a Deus, nós não temos que agradar os homens lá de fora, temos que agradar os homens da casa do Senhor, a qual fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja inteira, né? Não é só o pastor, não é só, mas todos nós que somos um só em Cristo, nós devemos procurar agradar cada um. Porque a Bíblia diz que cada um procura agradar o seu próximo, né? Procure ter o seu próximo como superior a si mesmo. Isso é, próximo, mas irmãos em Cristo, não do mundo lá fora. Porque eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Na igreja nós somos um em Cristo. Nós somos um povo escolhido por Deus. E nós temos um pastor que se dedica à obra de Deus. O rei de Israel é um homem ímpio. E o povo, a nação de Israel é uma nação santa. Como hoje ainda é um povo escolhido por Deus. Não devemos descartar isso de forma alguma. Porque é um povo que foi escolhido pelo próprio Deus para, através de Israel, vir o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. O Salvador Jesus veio, né, para nós que somos gentios. Éramos gentios, agora não somos mais, porque nós já temos o pacto da circuncisão no coração, mas não no seio da carne. Nós temos o pacto da circuncisão no coração, porque a palavra de Deus foi escrita nos nossos corações, nos livros do Velho Testamento. O próprio Moisés, né, Deus falando no Velho Testamento, fala que haveria de vir um dia que ele escreveria a sua palavra na tábua, mas não de pedra, mas nas tábuas do coração do ser humano. Aleluia. E hoje essas leis estão escritas no nosso coração e nós sabemos disso, né? Por isso tem as Escrituras, para que nós possamos estudar as Escrituras e possamos guardar muitas coisas nos nossos corações, né? Então, vai chegar um tempo que, se a igreja for arrebatada e algum crente ficar nessa terra, ele vai ter que viver pela fé, com a palavra de Deus no coração, porque ele não vai mais ter essa palavra para ser pregada. Então, devemos guardar essa palavra nos nossos corações, para que em tempo algum possamos nos esquecermos dela, né? Então, irmãos, o rei de Israel com Josafá e o rei de Edom foram para a guerra. O que a Bíblia nos mostra aqui na história, falando, é que eles levavam uma fazenda inteira, porque todos os guerreiros daquela época, eles levavam uma fazenda inteira, acompanhavam o exército quando ia para a guerra. E eles não eram diferentes, levavam para se alimentar. Mas uma coisa faltou, que eu acho que por motivo de relaxamento, ou não sei, eles esqueceram-se de levar água. E agora imagina, no meio do deserto não tem água. E agora um rebanho de gado e outros tipos de animais, os seus cavalos e tudo, no meio
do deserto sem água e nem o exército tinha água para beber. E agora a situação era complexa, a situação era um caos, não tinha solução. E agora alguém fala lá, o rei de Israel diz, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas. Que coisa, né, irmão? O homem faz as suas loucuras, o homem faz os seus caminhos tórridos e depois culpa a Deus, né? Coloca a culpa em Deus. Deus não tem culpa das coisas que o homem faz de errado. A vontade de Deus é que todo homem esteja no caminho certo. A vontade de Deus é que todo homem venha conhecer a verdade para que possa ser salvo. E quem é a verdade? A verdade está aqui, ó, na Bíblia, que é Jesus. Jesus está aqui na Bíblia e Jesus está aqui em espírito e em verdade no meio do seu povo, aqui presente. Então, nesta noite, e agora veja só, no deserto, aquele povo pairando, aquele povo andando, rodeando, sem água. E agora pergunta, aqui não tem alguém que possamos consultar ao Senhor dos Exércitos? E alguém levantou-se e disse, aqui no deserto existe um homem, por nome Eliseu, ao qual outrora ele era o sucessor de Elias. E ele conhece muito bem a palavra do Senhor e está com ele a palavra de Deus. E aí agora os 3 reis vão ao encontro do profeta. E foram ao encontro do profeta para dar as instruções, para ali receber os modos, comandos, para ver o que eles deveriam fazer, porque eles estavam perdidos, não tinha água. E se eles não bebessem, eles iam ser presa fácil para os moabitas. Agora imagine um rebanho com sede e o povo com sede, sem ter, ainda que tivesse alimento, mas cadê a água? Sem água não conseguimos viver. Assim como nós também, sem o Espírito Santo, que é a água que nos alimenta no cotidiano, nossa vida espiritual, também não podemos viver sem Ele, né? Então nós devemos buscar esta água, nós devemos procurar estar sempre na presença do Senhor, devemos sempre fazer o melhor que venha agradar o Senhor, para que chegar em certos momentos complicados, em certos momentos difíceis, que você vai chamar para o Senhor, por Deus, vai chamar pelo Senhor, o Senhor não vai te rejeitar, o Senhor vai dizer, eis-me aqui, estou pronto para ouvir a tua voz. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que o profeta disse para o rei de Israel, se não fosse a presença do rei Josafá, certamente eu nem te olharia, nem olharia para ti. Isso é, dar as costas para ele, não daria resposta alguma para o rei de Israel. Por quê? Porque o rei de Israel era um homem ímpio, um homem que não buscava a Deus. O seu pai, que antes era Acabe, e a sua mãe era Jezabel, daquele jeito que você já conhece, né? Só fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E agora o seu filho vem seguindo as mesmas coisas. Quantas vezes, quantos momentos foram avisados, nós fomos avisados, faça o caminho certo para a sua caminhada, faça os trilhos certo para você trilhar, caminhe certo no caminho certo. E às vezes nós não damos ouvido o que nós ouvimos, nós não prestamos atenção no que falamos. Às vezes o pastor fala o tempo todo, prega e anuncia e exorta, mas parece que Deus não fala conosco. E nós queremos ouvir a palavra de Deus, mas não é que Deus não fala conosco. Deus fala todos os momentos, irmão, conosco, mas nós não temos ouvido para ouvir. O certo é que nós não temos ouvido para ouvir o que Deus fala conosco. Porque Deus quer que todos se salvem e venham a conhecer a sua palavra. Isso é a verdade. A verdade de Deus é Cristo. Aquele que nascer de novo, já foi falado, e ser batizado. Tem que nascer de novo e ser batizado. Então, irmão, nascer da água e do Espírito não é nascer da carne. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso Jesus disse para Nicodemos
é necessário tu nascer de novo. Isso é tu reconhecer que eu estou aqui para te dar salvação. Falando dele, que estava ali na sua frente, o Filho de Deus. Estava na sua frente, presente, porque Nicodemo já tinha conhecido, ele já sabia que Jesus não era um homem normal. Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus fazia coisas extraordinárias que homem nenhum jamais o fizeram. Então ele já tinha conhecimento disso. E ele era um sacerdote, ele era um sumo sacerdote, ele era um líder da igreja, um dos maiores da igreja. Ele era um desses. E ele sabia que Jesus não era um homem comum, igual eu e você. Ele era um homem diferente, como ele morreu e ressuscitou. E todos aqueles povos que viram ele, sabem que ele é o Filho de Deus. E foi anunciado, e chegou até nós, este evangelho, essa palavra que estamos falando hoje. E nós devemos dar crédito àquilo que se ouve a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara, ela é bem legível, não é escrita, não está escrita em inglês, não está escrito em chinês, não está escrito em japonês, que nós não possamos entender, está escrito no português claramente, bem legível para os nossos olhos, ver, ler e guardar a palavra de Deus. Não é só para ler também, não. É para ler e guardar, né? Porque aquele que só lê e não guarda é semelhante a um sino, que realmente ele bate nele e ele soa e vai longe aquele sonido, mas logo passa e acabou, né? Então devemos guardar. Então, caminhando e chegando até a frente do profeta. O profeta já de cara, irmão, rejeita aquele homem, né? Mas ele disse, mas como o rei Josafá é um homem temente a Deus e ele está aqui presente, então por causa dele eu vou atender vocês. Então fala o seguinte, manda chamar um músico, manda chamar um tocador, um cantor. Isso é uma pessoa capacitada, né? Que entende do negócio, que entende do assunto, que sabe o que está fazendo, né? Que canta, que toca ou que rege o louvor, né? Que administra o louvor. O que administrar, irmão, o louvor? Um louvor é uma preparação, né? Não só no culto da igreja, mas uma preparação para a vida espiritual, quando nós vamos adentrar as portas dos céus, né? Está ali preparando algo para fazer para Deus. O louvor é a primeira coisa que vem, que é para preparar um lugar para que Deus possa ali, através do seu Espírito, entrar no nosso coração, nos dar calma, nos dar ali um estado espiritual para que possamos entender o que Deus vem falar depois. É o que aconteceu ali. E mandou chamar diz nas outras traduções, um tangedor, né? Que é um tocador ou um cantor que ali faz o trabalho de levita. Aleluia. Então, o trabalho de um levita é específico, né? É louvar a Deus. E nós vemos que lá fora há um certo esforço e um aperfeiçoamento para esse estado de execução na obra de Deus, que é o louvor. Mas a gente vê que há muita deficiência. Então eu queria, com muita simplicidade, pedir aos irmãos, os irmãos que cantam, os irmãos ensaiar, irmão, não é só chegar aqui e colocar uma música, por exemplo, e querer acompanhar, né, aquela altura, ou o cantor, mas coloca um hino, por exemplo, numa nota que a sua voz alcance. Coloca um hino numa nota básica que a sua voz alcance, nem muito alto nem muito baixo, porque quando é muito alto, que você eleva, precisa levar, a sua voz não vai, aí corta no meio. Se a nota vai até aqui, aí você corta aqui. E aí fica uma coisa terrível. E aos olhos, aos ouvidos, aliás, de quem está passando lá na rua, isso é grave aos olhos e aos ouvidos de quem está passando lá na rua.
Para nós não, porque Deus não quer, Deus quer aperfeiçoamento e Deus quer aqui do coração melhor de nós. Continue louvando a Deus, mas não faça as coisas de Deus relaxadamente. Vamos fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, o louvor, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu fui batizado com o Espírito Santo no meio da rua, quando uma irmã cantava, não era irmã, era um coral de jovem, lá em Barcarena, na cidade, no Belém do Pará, lá para lá de Belém, cantava um louvor tão especial que naquele momento, eu que estava ainda novo convertido, no meio da rua, Deus ali, através daquele louvor, Deus me batizou com o Espírito Santo. Então o louvor é uma das artes mais especiais na igreja, porque passa tudo o ministério da palavra, passa tudo aqui na terra, mas a Bíblia nos diz que lá no céu vai continuar o louvor, né? Não quero que os irmãos fiquem amagoados com isso, mas que os irmãos procurem aperfeiçoar a obra do Senhor no louvor, né? E porque é o essencial para a obra do Senhor crescer. Louvado seja Deus. E o profeta Eliseu exigiu um cantor para ali fazer a primeira parte do trabalho. E diz a Bíblia que na hora em que o cantor ali fazia a preparação, ali fazia a sua execução do louvor, ali veio o Espírito de Deus sobre o profeta, desceu sobre o profeta e disse: olha, foi o seguinte, vocês vão fazer neste vale, neste deserto, vocês vão fazer muitos poços, ou muitas covas. E essas covas que vocês vão fazer, mas não é pouca não, é muitas covas no vale. Isso significa, irmão, um tipo de sacrifício. É um tipo de trabalho, é árduo, é dificultoso, mas nós temos que fazer, às vezes, para nós receber uma bênção que nem eles receberam, é necessário que haja um certo esforço para que possamos alcançar a vitória que estamos almejando. E ali o profeta exigiu, Deus exigindo através do profeta, que fizesse muitas covas naquele lugar, naquele vale, num deserto onde não tinha água. Para que quer dizer esses poços? Deus disse, vocês não vão ver cair um temporal aqui de chuva, mas vocês vão ver esses poços se encher de água. Vocês não vão ver vir um vendaval com muita chuva para encher tudo isso aí, não. Mas a água vai encher esses poços. E através dessa água, eu vou dar a vitória para vocês, né? E isso é pouco aos olhos do Senhor. Quando nós fazemos as coisas que agradam ao Senhor, Deus faz para nós além daquilo que nós às vezes pensamos. Eles pensavam que Deus ia dar simplesmente, né, aquelas estratégias e não ia dar os moabitas nas mãos dos 3 reis, mas Deus disse: eu vou entregar os moabitas nas mãos de vocês vão destruir todos, vocês vão vencer a guerra. Mas vocês vão ter que fazer esse sacrifício, encher, cavar buracos no vale, no deserto, onde não vai chover. Será que nós temos fé para isso? É preciso ter fé, né, irmãos? Às vezes a fé é fraca, às vezes nós não temos o suficiente, mas vamos pedir para Deus, porque Deus, né, é que faz as coisas acontecerem. Tudo nós dependemos de Deus, em tudo nós dependemos de Deus. E para findar, quando foi, irmãos, eles cavaram os poços, os buracos, e ali ficaram e foram acampar-se, né? E diz a Bíblia que no caminho, veja só, no caminho, parece que via tipo uma cobrinha, aquela água vinha pelos caminhos e encheu todos aqueles poços de água. Aqueles poços foram cheios de água, todos de uma maneira que ficou tudo repleto, já parece um oceano, parece um açude, né? Aqueles poços tudo cheios de água. E quando foi pela manhã que os moabitas se levantaram do seu acampamento, que vieram,
eles olharam para as águas e eram nascer do sol. Quando o sol batia ou alcançava as águas, a Bíblia diz que aquelas águas, não sei, como o mar, né? mas não sei se os irmãos já viram, que quando o sol sai de manhã, muito que não tem nuvem, ele bate assim repleto, quem mora de frente às águas, o oceano ou um açude muito grande, aquela água, aquele sol bate na água e ela reflete assim como um vermelhidão. E assim, quando eles olharam para as águas, eles pensavam que era sangue. Deus fez que aquelas águas ficassem vermelhas como sangue, e eles disseram, certamente os 3 reis, eles se mataram, eles aqui acamparam ali, mas eles entre si se mataram e derramaram tanto sangue, olha, tudo é sangue, né? E aí foram para cima, e Israel estava escondido para a emboscada. E quando eles entraram, chegaram lá, que eles se aproximaram, os reis cercaram, eram 3 reis, e extinguiram todos, mataram, né? E foi grande a vitória, porque eles ali receberam as instruções de Deus através do profeta de Deus, porque o profeta Eliseu era um homem muito abençoado por Deus, irmão. Vocês conhecem a história, que o profeta Eliseu, ele era o sucessor de Elias, e quando Elias foi arrebatado, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, e Deus concedeu, e aquele homem era uma bênção nas mãos do Senhor. E assim, irmãos, eles tiveram a vitória através da obediência que eles tiveram, através do aconselhamento do profeta, dizendo que eles deveriam fazer isso. E nós, muitas vezes, a gente aconselha, às vezes o pastor Lúcio aconselha, nós estamos aqui para dar algumas, se precisar da gente para alguma coisa, né? A gente estamos ali, né? Para fazer a obra do Senhor. Então vamos procurar fazer em tudo, irmãos, para fazer a obra de Deus. Precisa de uma preparação, né? Não é fazer a obra assim de qualquer jeito. Não estou dizendo para os irmãos pararem, irmãos, de forma alguma. Vocês têm que receber isso aqui como uma crítica construtiva e não destrutiva, né? Porque as críticas vêm às vezes para construir, às vezes vem para destruir, mas nós queremos construir, porque nós estamos na casa de Deus e nós somos um corpo em Cristo. Nós não somos vários corpos, nós somos um corpo. Nós somos a igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário para pagar os teus e os meus pecados. E nós devemos colocar isso em prática e ver que nós temos que prestar conta com aquele que tudo sabe, com aquele que tudo pode. Na vez nós dizemos, mas eu não posso isso. Deus sabe que nós podemos, irmãos, porque nós somos pessoas feitas, criadas pelas mãos do Todo-Poderoso. E Ele nos deu capacidade sim para isso, para fazer a obra de Deus conforme o que Ele exige de nós. Nós vemos que desde o passado, irmão, é difícil as coisas, mas cada um que se coloca nos caminhos do Senhor faz para Deus, e Deus dá vitória, mas há um certo esforço na nossa parte, para que assim possamos construir e levar a igreja do Senhor até aquele dia, irmãos, porque está chegando o grande dia do Senhor, e nós devemos estarmos preparados e também preparar aos outros, né? Fazer com que os outros que estão lá fora possam vir também para esse corpo, para essa casa, e ali também receber a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, que salva, mas tem que vir até os pés do Senhor. E quem tem que fazer isso é nós que estamos na igreja. Não é os que estão lá fora, é nós que estamos aqui. Nós temos que fazer com que essas pessoas entrem na casa do Senhor, e depois daqui dentro o resto que faz é Deus, não o homem, porque nós apenas somos instrumentos de Deus e não podemos fazer além, né, do trabalho de um instrumento. O que é que o instrumento faz? Barulho, né? Mas nas mãos de quem sabe operar um instrumento desse é um barulho refinado aos nossos ouvidos, e aquilo faz com que as pessoas possam, né, vir e adentrar essas portas aí e aqui receber a palavra do Senhor. Amém? Que Deus assim nos guarde, que as horas já se foram e nós possamos guardar a palavra do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Fernando.
Fernando, né, com essa palavra maravilhosa, que fala da perfeição. Nós temos que se aperfeiçoar mesmo, tem que procurar melhorar mais. Todo mundo que entra numa empresa vai subindo de carro. Às vezes você começa numa empresa, vai se elevando, e Deus, é isso, na igreja também é a mesma coisa. Não ficar todo dia louvando só uma coisa só, se tem possibilidade de nós mudar. É isso que o Senhor quer falar. Nós temos possibilidade de até criar o hino. Deus dá o que tem gente que até cria louvor. Deus dá tanta sabedoria para a pessoa que cria louvor espiritual. Eu tinha um cantor na nossa igreja lá na Serra, que ele criou, eu gravei um CD para ele de 10 louvor, ele tem lá, eu tenho um CD tá no YouTube. Nós gravava ele para cantar na rádio junto comigo, e o povo, se o povo ouviu ele louvar, se convertia, ligava chorando, pedindo para. Quantas vezes? Foi tanto que até nós estávamos louvando nessa rádio, o dono da rádio até ficou, parece que era um endemoniado, ficou tão nervoso que comprou nosso horário outra pessoa, e nós perdemos o programa justamente porque o louvor era muito forte, poderoso. Mas está lá com ele, até hoje ele louva, Deus deu muitos louvor para ele, tem mais de 50 louvor. Deus deu. Então por quê? Não vamos repetir as mesmas coisas. Hoje no futuro, hoje tem muitas empresas. Qual a empresa que vai ser lançada hoje vai ter sucesso? Uma empresa que traga novidade, porque o povo não quer a mesma coisa. Tudo que é a mesma coisa vira meninice. Então, você todo dia é a mesma coisa. Deus quer dar todo dia um projeto para você revelar o que Ele tem com você e tem comigo. Né? Uma palavra muito boa, muito maravilhosa. Só para falar para os irmãos que falta conhecimento no meio do povo de Deus. Mas Deus quer derramar conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. De quem é essa palavra? Essa palavra é minha? De quem é essa palavra? É de Deus? A Bíblia Sagrada é de Deus. Inspirada por Deus. Revelada por Deus. Então, essa palavra, o pastor deu voz à palavra nessa noite. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que escutou toda a palavra e falaram, eu queria que Deus falasse comigo. Então, a palavra é de Deus ou é do homem? Porque Deus falou com você através da palavra. Ele fala toda hora através da palavra. E através do louvor também. O louvor inspirado por Deus, lá falou também. Então, Deus está falando conosco, não vamos ser ignorantes. Tem a passagem na Bíblia que Jesus chamou as pessoas de mula. Porque Deus chamou Jerusalém, um monte que chamou de mula. Porque Jesus, quantas vezes que Jesus usou palavras pesadas porque as pessoas não queriam se converter? Jesus usou palavras pesadas. Porque a palavra mais alta que aquela da mulher cananeia, que ele falou para aquela mulher, chamou ela de cachorrinha. Mas ela disse, não, senhor, mas os cachorrinhos quando navegar cada vez do seu senhor. Então, não vamos ignorar com as coisas de Deus, mas vamos abraçar as coisas de Deus, porque dessa forma nós vamos se abençoar. Porque a gente está todos os dias ensinando o irmão. Igreja que está lutando para salvar pessoas, que prega a verdade. Você viu, nós pregamos aqui quase uma hora de palavra aqui. Você viu alguém falando de dinheiro aqui? Mas as pessoas preferem para a igreja que fala de dinheiro do começo até o fim. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de salvação de alma. Porque eu tenho uma absoluta certeza que aqueles que estão aqui abençoando a obra de Deus e faltar e não der, Deus manda de outro lugar, mas não vai deixar a obra dele perecer. Ele tem o poder de usar qualquer um e vir aqui e pagar o aluguel se precisar. Se tiver gente aqui e não tiver condições de ajudar, ou que tem, ou não quer pagar, porque quer ver. Tem gente que está na nossa igreja, mas tem o prazer de quer ver essa igreja fechada, porque nós pregamos a verdade, que incomoda muita gente que não quer a salvação. Mas por você que quer a salvação, por aquele que quer morar no céu, Deus guerreiro, no céu e a terra, e dá vitória para nós em nome de Jesus Cristo. Então vamos ficar contentes, ficar confiantes. Porque a palavra de Deus, irmão, esse mundo gospel que está falando aí. Você vê o Cid Moreira na Rua Bíblia? Você não vê a narração? Ele só narrador da Bíblia, ele não é nem crente, não é, ele só fala da Bíblia. Então tem que ter muito cuidado com isso. E tem muitos que estão assim. Quantas pessoas que louvam, e nós até louva o louvor delas aqui, quantas cantoras que louvam, que não é crente, louva só para vender o CD. Então tudo isso é motivo. Vocês que mexem com louvor, vocês têm que estudar e pedir a Deus um louvor que seja de pessoas espirituais. Porque quando vocês louvar de pessoas espirituais, vai mudar esse lugar. Deus vai derramar poder aqui e vai ser muito grande. É isso que Deus está falando através do pastor. Ele não está dizendo que vocês estão, mas precisa saber de quem é o louvor, e de onde está partindo o louvor. Não é só chegar e louvar. Ninguém quer louvar em Indaba, porque a harpa é espiritual. Ninguém quer se preocupar querer louvar em Indaba. Mas quer louvar de cantor famoso que tem nome no céu. Tem que ver se tem nome no céu. Está no nome do céu. É isso que Deus quer falar com você e comigo. Porque nós temos que oferecer a Deus uma coisa santa e pura. Amém? Não quer dizer que todo mundo está escutando. Isso que todo mundo está escutando é que você não tem. Porque se todo mundo, uma coisa que está conhecido no mundo inteiro, para Deus não é conhecido. Porque quem matou Jesus, lançou Jesus quem matou foi a multidão. Não é a multidão que nós temos que seguir, nós temos que seguir Jesus. É ele que nós temos que seguir. Nosso irmão Rogério falou também que
É isso, irmão, nós temos que seguir a verdadeira palavra de Deus, e assim vai ser maravilha, amém? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. A nossa irmã Zumira está fazendo aniversário, é a irmã Zumira, né? Então nós vamos estar orando por ela também, nesse dia de hoje. Deus parabéns, minha irmã, que Deus dê muito Dia santo. 26. Então nós vamos orar por você hoje e vai ser bênção. Vamos encerrar, depois nós oramos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por a palavra do Senhor, muito obrigado por cada vida que esteve, por a vida do pastor Fernando, pela vida do pastor José Ferreira, Pai. Todos que aqui estão, Pai, nos encoraja, Pai, nos fortalece, abençoa esse povo que aqui está, faz deles vencedores, Pai, que o teu poder é sobre eles, se apodera com o teu Espírito Santo de Deus, Pai, como o Senhor se apoderou de Eliseu, de grandes profetas do Senhor, todos que aqui estão, Pai, levanta essa nação, levanta esse povo, Senhor, com mulheres valentes, Senhor, com meus valentes, Senhor, para repreender o mal, para vencer o pecado, para destruir o mal, Senhor Todo-Poderoso, para vencer, meu Pai. Nesta noite é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Coloca a mão, com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Meu irmão, ele é benção.